Rapaziada, um dia após um resultado não tão bom assim, nunca é bom. E é nesse clima hoje que o torcedor vascaíno se encontra, até porque é mais um jogo contra um grande, assim como foi contra Atlético Mineiro e Palmeiras, mais um resultado que não é um resultado tão negativo assim, um empate contra o Fluminense. Porém, é mais uma partida que o Vasco não se comporta como o Vasco da Gama. Inclusive, gente, nesta introdução eu já quero até dar um recado, pois eu vi um comentário de, acredito eu, um inscrito no canal, ou um mero torcedor vascaíno que passou pelos meus vídeos, que falou que eu já estava mudando meu discurso para começar a querer mais inscritos. Essa mudança de discurso estaria de acordo com algumas críticas que eu venho fazendo. Na boa, para quem acompanha meu canal sabe muito bem que eu não preciso mudar nenhum tipo de discurso para ganhar inscritos. Muito pelo contrário, já fui muito criticado até por, entre aspas, passar pano. Eu olho para esse time do Vasco e não critico. Eu olho para esse time do Vasco e entendo que o Vasco das 4 primeiras rodadas enfrentou 3 candidatos ao título. O que eu não reclamo não é com relação ao resultado, até porque eu reclamar com relação ao resultado seria uma loucura. Uma vitória contra o Atlético, um empate contra o Palmeiras e Fluminense não são resultados ruins. O que eu reclamo é a postura. Eu acho que o Vasco, sendo o Vasco da Gama, mesmo retornando à Série A nesse ano, tem que se comportar como Vasco. Vasco sendo Vasco não pode sair na frente do placar contra Palmeiras, Atlético e Fluminense e se abdicar de jogar. Esse é o meu ponto. Não é com relação ao que acontece assim que o juiz apita o final da partida. Resultado é o resultado. O que eu reclamo é postura. Eu acho que o Vasco, como Vasco, tem que ter uma postura de Vasco. E ontem, assim como foi contra o Atlético e assim como foi contra o Palmeiras, o Vasco não teve uma postura de Vasco da Gama. Mas a gente vai falar sobre isso. Só quero mandar um recado aí a essa pessoa que, no caso, cabe nem a falar o nome, mandou aí nos comentários. Eu sempre fico muito atento aos comentários de vocês. Eu não preciso criticar para ganhar inscrito, gente. Pelo amor de Deus. Se você tá aqui achando que eu critico, que eu tomo algum posicionamento ou tenho alguma postura para ganhar inscritos, pode acreditar que essa não é a minha pessoa. Tranquilo? A gente vai falar muita coisa nesse Boa Noite Gigante, mas muita coisa mesmo. Antes, porém, é claro, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, vou chegar aqui à frente rapidinho para pedir a sua inscrição. O que acontece, rapaziada? A cada dia que passa eu tô ficando mais louco com isso, porque a cada dia que passa fica mais perto. Estamos com 91.400 pessoas. Faltam menos de 9 mil pra gente chegar à marca dos 100 mil inscritos. É muita gente no nosso canal. Então conto com a sua ajuda, conto com a sua participação aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu compreendo que o momento é ruim, eu compreendo que o Vasco não tá dando alegria ao seu torcedor, mas se inscreva, porque aqui você vai ficar muito bem informado sobre tudo que acontece no Vasco e a janela tá chegando. A janela de julho vai começar a ter movimentações em breve, para que você não perca nada, fica ligado aqui no canal. Tranquilo, rapaziada? Além disso, larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei, pois é completamente essencial para a divulgação do nosso conteúdo. Mas vamos embora, sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco. Eu quero começar aqui, gente, já falando sobre essa situação que eu introduzi o vídeo, né? Ontem, para contextualizar vocês, eu abri o pós-jogo e não gostei da postura do Vasco, isso me chateou muito. Volto a repetir, o resultado não foi ruim, eu não sou louco da cabeça de achar que o empate contra o Fluminense é um resultado ruim, não é um resultado ruim. O Fluminense hoje, para mim, é o melhor time do Brasil, joga o futebol mais bonito do Brasil. Então não tem eu, como vascaíno, olhar um clássico e achar que um empate contra o Fluminense é ruim. O que eu reclamei foi a postura do Vasco. Mais uma vez, assim como foi contra o Atlético Mineiro e assim como foi contra o Palmeiras, o Vasco deixou de jogar. E eu não vou achar isso coerente, eu não vou achar isso legal, eu não vou achar isso bom. Eu, como um telespectador, eu, como um torcedor que estou buscando entretenimento, assim que o Vasco joga contra o Fluminense, joga contra o Palmeiras, joga contra o Atlético Mineiro e retrai, espera o Fluminense jogar, ou aliás, deixa o Fluminense jogar, eu não tô tendo entretenimento, eu tô sofrendo. O torcedor vascaíno que assistiu o jogo ontem e não sofreu, eu não sei o que tá acontecendo. Porque o segundo tempo, o torcedor vascaíno não teve motivo para achar que iria sair um gol.
O Vasco teve uma bola na trave no início do segundo tempo, numa bela jogada individual do Gabriel Peck. Depois algumas espetadas, num contra-ataque com o Piton, num contra-ataque também com o Figueiredo e parou por aí. Nada mais disso. Colocou seus 11 jogadores ali no sistema defensivo e esperou o Fluminense jogar. Eu, como torcedor, não acho legal. E além do mais, eu, como torcedor do Vasco, sabendo do histórico de um Vasco e Fluminense, aí que eu não fico feliz. Clássico é clássico, meu amigo. Vá pra cima. Vá com cautela porque é o Fluminense que tá jogando belo futebol. Mas vá pra cima. Não sabe dica de jogar não que fica feio. Aí no final a gente ainda tem que ouvir Timinho. Por que Timinho? Porque no início do segundo tempo o Vasco já tava fazendo cera. Eu, como torcedor vascaíno, gente, eu sinceramente não acho isso legal. Ah, Lucas, então quer dizer que você não quer o Barbieri mais no time? Não tá gostando do Barbieri? Não. Barbieri é um técnico jovem, Barbieri é um técnico que tem ideia de jogo, Barbieri é um técnico que já mostrou uma evolução desde o início do ano até essas partidas do Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que ele vai desenvolver um bom trabalho. Eu vou apoiar o trabalho dele, mas não é porque eu vou apoiar que eu não posso criticar. Nesse meio do caminho, entre o apoio e a crítica, tem um espaço muito grande. E é nesse espaço que eu vou ficar. Então, o Vasco mostra sim lapsos de bom futebol, mas também não vou sempre sentar aqui na minha cadeira, gravar um vídeo e ficar batendo palma pra tudo que eu vejo. Se a gente pegar a tabela, volta a repetir, gente. Um empate contra o Palmeiras, um empate contra o Fluminense, uma vitória contra o Atlético, são baitas de resultados. Mas a gente tem que olhar para o jogo. O jogo em si, principalmente contra o Fluminense, um segundo tempo contra o Palmeiras, um segundo tempo contra o Atlético e toda a partida contra o Bahia, não foram boas partidas. E é nisso que eu tô me baseando para falar com vocês. Vocês aí concordam? Vocês conseguem me entender? Só pra deixar bem claro, eu não tô aqui pra ganhar like, não tô aqui pra ganhar inscrito, pelo amor de Deus. É a minha opinião. Eu quero saber a de vocês aí também nos comentários. Se é a favor da demissão do Barbieri, coloque aí. Se é contra a demissão do Barbieri, coloque aí também. Se não gostou da partida que o Vasco fez ontem contra o Fluminense, esperava uma postura diferente, deixe a sua opinião aí embaixo. E falando em postura, gente, já que a gente tá embalado, né, nesse assunto sobre o clássico, eu quero falar sobre torcida. Antes, porém, só falar sobre uma situação que aconteceu mais uma vez no clássico de ontem, e é sobre a arbitragem. Sinceramente, eu gostaria muito de entender o porquê dessa arbitragem do futebol brasileiro. Ontem foi a arbitragem do Wilton Pereira de Sampaio. Eu vou pontuar aqui algumas coisas que eu não gostei. Vamos lá. Teve um lance do Germancano que ele bateu o braço, bateu perna, xingou, não foi amarelado. A nova regra diz que alterações dentro de campo é para cartão amarelo. O Germancano não foi amarelado. Ontem, teve Marcelo mandando na partida. Marcelo caía, o Wilton marcava. Marcelo reclamava, o Wilton marcava. Marcelo chorava, o Wilton marcava. Era o árbitro dentro de campo. Tudo que o Marcelo fazia ou falava, o Wilton Pereira de Sampaio ouvia. Mas eu não gostaria muito de focar nessa partida. Mas sobre um posicionamento. Gostaria sinceramente de perguntar o porquê. Quando o Vasco estava vencendo o Atlético Mineiro em Minas Gerais e acabou o primeiro tempo, ou aliás, subiu a plaquinha de acréscimos do primeiro tempo, o acréscimos foi de 8 minutos. Por que, quando o Vasco vencia o Palmeiras no Maracanã ainda por 2-0, já que o gol foi nos acréscimos, subiu a plaquinha de acréscimos de 8 minutos? Porque ontem no Maracanã, quando o Vasco vencia o Fluminense por 1-0 no primeiro tempo, subiu a plaquinha de 8 minutos. E agora sim, o porquê? Quando o Vasco estava perdendo para o Bahia em São Januário por 1-0, a plaquinha que subiu foi de 3. Por que tanta diferença? Hoje eu vi o Flamengo jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e ter 9 minutos no primeiro tempo, ou aliás, 8 minutos no primeiro tempo e 11 no segundo. 3? Eu não vi ainda nesse Campeonato Brasileiro 3 minutos de acréscimo. Só num jogo do Vasco em São Januário, onde o Vasco perdia. Sinceramente, eu queria saber o porquê. É realmente impressionante essas coisas que acontecem com o Vasco, ou aliás, quando se trata de arbitragem, né? O que eu quero falar sobre torcida, gente, é o seguinte. Ontem, o Vasco enfrentou o Fluminense no Maracanã, apenas com 10% dessa torcida no estádio. O Carlos Alberto Osório, que é o vice-presidente do Vasco, ele se posicionou e falou realmente uma frase perfeita. Ele disse assim, ó, foi uma aberração ver a torcida do Vasco enjaulada num canto do Maracanã e um monte de lugar vazio. Isso é contra o espírito dos clássicos do Maracanã. Esperamos que tenha sido a última vez. É realmente completamente incoerente, né, gente? A gente pensar que o Vasco, tendo a sua torcida local aqui do Rio de Janeiro, sendo um clube do Rio de Janeiro, ser tratado como visitante num estádio que é dele. Cara, é uma loucura.
É uma loucura. É a mesma coisa que o Vasco jogar em São Januário e ser colocado como visitante. Porque o Vasco tem o Maracanã como a sua casa. São coisas que, sinceramente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. É incompreensível, é desrespeitoso, é vergonhoso. São vários adjetivos que eu poderia pontuar aqui a vocês. E chega a ser tão feio, tão ridículo, esse posicionamento de limitar 4 mil ingressos ao torcedor vascaíno, que ontem com 4 mil ingressos, o Vasco calou o Maracanã todo em determinados momentos. E infelizmente, ou felizmente, não sei, tiveram vários torcedores vascaínos destinados em outros setores do Maracanã. O setor oeste e leste tinha muito torcedor vascaíno. A gente pode observar isso no gol do Pedro Raul, onde no setor oeste apareciam vários torcedores comemorando o gol do Pedro Raul, e numa falta que o Gabriel Peck sofreu do Felipe Melo. Tá aparecendo tudo aí nas imagens a vocês, torcedores do Vasco reclamando de falta no lance. Então eles cercaram, travaram, fecharam o torcedor vascaíno como visitante, e eles fizeram com que o torcedor vascaíno tivesse que comprar os seus ingressos no setor que é destinado à torcida fluminense. E para quem falou que isso não deveria acontecer, gente, é claro que isso iria acontecer. Me desculpe o tom que eu vou usar, a palavra que eu vou usar, mas é burrice achar que isso não vai acontecer. Eu mesmo, em 2018, quando aconteceu a mesma coisa, eu comprei ingresso no setor leste que era destinado à torcida do Fluminense. Isso é normal, é maluquice. Quem faz isso achar que essas coisas não iriam acontecer. E aí arruma problemas, tem brigas, e aí o resultado é exatamente por causa dessas atitudes que vão completamente contrárias ao que é o futebol, o que é o futebol carioca, o que se diz ser, né, realmente o Maracanã. Mas enfim, atitudes como essa são chatas, e o Vasco, inclusive, gente, até para trazer isso agora como uso de informação a vocês, fez com que a partida contra o Flamengo, tanto do turno quanto do retorno, venha a ser no Maracanã. Nenhuma partida vai ser em São Januário, e 50-50. Muito legal a atitude dessas duas diretorias. Sentaram, conversaram, espero que conversem mais, principalmente para Maracanã. Agora falando sério, o Fluminense não tem condições de ter o Maracanã nas mãos. O Vasco quer ser o administrador. Acho que se junte ao Flamengo e venha a ser os dois administrador. Vamos usar coerência. Se tem hoje torcidas que têm condições de ter o Maracanã como seu, é Vasco e Flamengo. Fluminense, jogo de Libertadores contra River Plate, coloca 50 mil pessoas. Clássico contra Vasco coloca 39 mil pessoas, é uma vergonha. Então se tem duas torcidas que têm tamanho suficiente para ter o Maracanã como seu, como casa de verdade, é Vasco e Flamengo. As duas diretorias se reuniram, e turno e retorno serão realizados no Maracanã, diferente do que aconteceu contra o Fluminense, 50-50. Público geral, norte do Flamengo, sul do Vasco, leste e oeste para mista. Ambos torcedores, muito legal essa atitude, e realmente deve e tem que ser assim. Ontem, inclusive, teve mais problema do que apenas esses que eu listei a vocês. Ontem, a vergonha chega a ser tão grande que, por ser visitante, o Vasco, o seu torcedor, teve que sair 40 minutos apenas após a partida. Vários vídeos circularam nas redes sociais, onde já era 11h50, quase meia-noite, e a torcida do Vasco ainda estava no estádio por ser tratada como visitante. Tiveram problemas envolvendo segurança do Maracanã. Então uma vergonha atrás de vergonha o que aconteceu ontem. É ridículo, de verdade mesmo, a torcida do Vasco ser tratada como visitante em um estádio que também é dele. Coisas, né, que acontecem, e a gente espera que o Vasco siga aí rumando no lado certo da história. Rapaziada, a gente vai ficar por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo bem agitado desse domingão. Amanhã estaremos de volta com a Acorda Vascão, com Fala Gigante também, com Boa Noite Gigante como sempre. Contamos com você aí do outro lado. Não saia desse vídeo sem se inscrever, fiquem ligados sempre aqui no nosso canal com muita informação. E vamos que vamos para em breve a gente chegar aí a esses 100 mil inscritos. Tranquilo? Vamos que vamos, rapaziada. Fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.